Fala você que tá aqui pela primeira vez pro primeiro vídeo desse canal. Muito prazer, esse é o canal Free Zone e hoje a gente vai trabalhar sobre um aspecto fundamental da economia. Coisa linda, mas que todo mundo tem que entender. É básico pra caramba, mas muita gente não entende, tá? A gente vai falar de inflação. Inflação, você já viu vários vídeos de inflação e hoje você vai ver mais um comigo. Então, para começar nosso papo de hoje, derradeira e única inflação, deixa eu mostrar para vocês uma coisinha. O que é a inflação? Inflação nada mais é do que o aumento de preços generalizado e sustentado. Ou seja, quando a gente fala de inflação, muita gente pensa assim, o preço do mercado subiu hoje, amanhã já abaixou. Não abaixou. Porque a inflação é sustentada. Tá? A inflação é algo que se mantém ao longo do tempo. Se for um preço momentâneo que subiu e desceu, isso não é inflação, isso foi só uma subidinha de preço. Tá? Mas a inflação ela é sustentada, ela perdura no tempo. Ok? Então, tratando disso, a gente fala da inflação basicamente como um aumento de preços. E aí a gente tem esses termos, que são os termos em inglês, que a gente resolve colocar o nome em português e fica feio pra caramba, né? Horrível. Reduflação. Que diabos é reduflação? Reduflação ou shrinkflation, que eu prefiro, né? O termo muito mais bonitinho. Aqui a gente é chique, a gente fala inglês, né? O shrinkflation nada mais é do que a inflação não refletida diretamente no preço, mas refletida na diminuição do produto perante a quantidade de preço que você paga. Esse moleque falou grego, né? Eu falei difícil agora, falei bonito, fala tu. É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui a gente tem um aumento de preço. Ou seja, tá vendo aquela garrafa de Coca-Cola ali que tá no primeiro vermelhinho ali? Extra oferta, 8,10 por 6 garrafas de Coca 2 litros? Isso deve ter sido, sei lá em 2005. E aí você tem 6 garrafas de Coca-Cola por 8,10. E como você pode ver na fotinha aí mais da direita, depois você tem 4 garrafas de Coca-Cola por 14,36. Ou seja, a gente está falando de um aumento do preço e ao mesmo tempo uma diminuição do produto. Isso é o shrinkflation? Mais ou menos, é também. Entende? Mas shrinkflation é um pouquinho diferente dessa foto. Por quê? Porque essa foto ela tem tanto o aumento de preços quanto a diminuição do produto. Ela tem os dois aspectos. As duas formas como a inflação pode te afetar. As duas formas como você vai ver a inflação no seu dia a dia. A segunda é assim. Aquela Coca-Cola que você comprava pro seu churrascão junto com a picanha e custava 20 pila. Agora só a Coca custa 10. Né? Porque o que você tá vendo aí é uma Coca-Cola 2 litros por R$2, ou seja, R$1 por litro. E conforme o tempo passa ali, você tem aquelas Coca-Cola mini, que se eu não me engano tem 200 ml naquilo ali. R$2 por 100 ml. O preço multiplicou 10 vezes. Se você for fazer a conta referente à quantidade de produto. Ok? Então, isso é inflação nas duas maneiras que elas se aplicam. Uma, subindo o preço. Outra, diminuindo o produto. Ok? Ela pode ser feita dessas duas maneiras. E deixa eu tirar isso daqui porque você não está vendo minha mão. Uma subindo o preço, outra diminuindo o produto. Ok? Então vamos lá. Como que se dá a inflação? A inflação se dá basicamente de duas formas principais. Aí tem 4, eu sei que você está vendo 4 e está pensando, esse moleque é cego, fez um slide todo errado e agora está falando que são só duas. Duas formas principais. Depois tem outras que eu vou explicar. Tá? A primeira é sobre demanda. Ou seja, imagina que você é o dono do supermercado. E aí você tá lá no seu supermercado e as pessoas compram. Todo dia a galera sai com o carrinho cheio. E você começa a observar os produtos que elas mais compram. Então você, como bom empresário, né, que você é uma pessoa de bom coração, você vai falar assim, eu não vou aumentar o preço, eu vou deixar o preço igualzinho para as pessoas poderem comprar os produtinhos delas do dia a dia. Não vai não.
você vai aumentar seu preço, principalmente nos produtos mais vendidos. Sabe por quê? Porque as pessoas vão continuar comprando. Então, quando as pessoas vão comprando e a demanda sobe, e a demanda sobe, e você continua tendo produto aqui, e a demanda sobe, o produto continua aqui, o que acontece é, o preço sobe. Lei de oferta e demanda. Você aprendeu isso na escola, tenho certeza. Né? E se não aprendeu, está aprendendo aqui comigo. Quando tem mais demanda para uma mesma oferta, os preços sobem. Imagina você tendo, sei lá, uma caneta dourada. E todo mundo quer sua caneta dourada. E aí você resolve que você vai vender para quem paga mais, né? Lógico. Então daí chega aquela pessoa e fala, eu dou R$10 na sua caneta. Chega outra e fala, eu dou 20. Aí chega outra e fala, eu dou 30. E quanto mais demanda tiver, mais o preço sobe. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então não é difícil entender a inflação de demanda. A de custos é um pouquinho mais complicada, mas ela é bem lógica também. Imagina que você agora, você não é dono do mercado, você é dono de uma padaria. Né? Todo mundo gosta de pão. E aí você tá lá e você produz o seu pãozinho, você produz o pãozinho, todo dia, 6 horas da manhã, pãozinho quente, saindo novinho, fresquinho. Aí você cobra 20 centavos o pãozinho. Tá barato, né, teu pão? Porra, tá barato pra caramba. Agora, imagina o seguinte, subiu o preço do trigo, da farinha de trigo. E aí você pensa, meu Deus do céu, vou ter que aumentar o preço do pãozinho. É um pouco mais difícil. Por quê? Porque você vai comprar o trigo ali, né, a farinha de trigo cotada em dólar dos nossos irmãos argentinos, e o dólar sobe, e o preço da farinha de trigo sobe, e você fica mais caro produzir o seu pãozinho, mas se você mudar o preço do seu pãozinho de uma hora para outra de 20 centavos para 50, teus clientes vão falar, esse cara é doido, eu vou na outra. Então a inflação de custos ela demora um pouco mais para ser refletida na economia, mas ela eventualmente é. Certo? As empresas eventualmente repassam os custos para os consumidores. Sim, elas repassam os custos para os consumidores. Sim, passam. Não. Sim, passam sim. Tá? Porque imagina, você compra roupa na Renner, que eu sei. Né? Compra. Na C&A, na Hering, todas essas lojas. Imagina que o custo deles agora está aumentando. E a roupa tá ficando mais cara. Você acha que a roupa tá ficando mais cara porque a qualidade está aumentando? Talvez até esteja. A qualidade pode até estar aumentando. Mas você acha que é só pela qualidade? Que todas as lojas estão aumentando a qualidade? Ou todas elas estão tendo um custo maior? É mais fácil ter o custo, né? A terceira forma, que essa é basicamente relacionada com as duas primeiras, por isso que eu falei duas formas principais. A terceira forma é inercial. O que significa uma inflação inercial? Significa quando a gente tem expectativa. Imagina que você vai pedir um novo emprego ou você vai pedir um aumento para o seu chefe. E aí você olha para o seu chefe e você fala assim, eu quero um aumento de 20%. Porque a inflação vai ser 15%, já tem sido 15% nos outros anos. É um exemplo, animal, não foi 15%, tá? Mas tem sido 15% nos outros anos. Vou pedir 20% de aumento, assim pelo menos, né? Eu ganho 5%, né? Aí o seu chefe fornece serviços ou produtos, porque ele tem uma empresa. Ou ele fornece serviços ou produtos, ou então não tem o que ele fazer. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar o preço dos serviços ou dos produtos dele em 20%. E aí aumenta 20% aqui e você pede um aumento de 20%. E aí o seu chefe aumenta mais 20% e você pede mais 20%. E você pede mais 20%, você pede mais 20%, pede mais 20%, pede mais... Vira uma bola de neve. Vira uma loucura. Depois o país entra em crise, é aquela loucura, todo mundo chorando. Mas é mais ou menos por isso. Tá? Se reflete nas expectativas das pessoas em relação ao que seria a inflação. Então você já agrega essas expectativas nos salários e, ao mesmo tempo, os empreendedores já agregam essa expectativa no preço dos produtos. Isso é inflação inercial. A estrutural ela é um pouco mais complicada de ver
e ela basicamente se reflete literalmente a estrutura de um país. Imagina que agora que tudo vai ser transportado por trem. Acabou caminhão. Tirei essa ideia agora da cabeça. Acabou caminhão. Tá? Agora é tudo trem. O Brasil tem trilho? Até tem, né? Um ou outro. Mas tem uma infraestrutura eficiente de trilhos? Não tem. Então, sabe o que vai acontecer com o custo de transporte dos produtos? Vai subir pra caramba. E sabe o que vai acontecer com o preço dos produtos? Vai aumentar também. Isso é inflação estrutural, certo? Diz respeito à infraestrutura que um país tem e aos custos relacionados a essa infraestrutura. Ok? Então, depois disso, assim, inflação não é de todo ruim, né? Tem que ter. Acredite, tem que ter. Na nossa economia, na forma como o sistema financeiro funciona hoje, tem que ter inflação. Ponto. Acabou. Por quê? Cara, imagina você assim. Certeza que pode não ser o seu caso, mas certeza que você conhece alguém que resolveu financiar um apartamento em 30 anos. É, você da casa própria, do apertamento que você fez com o banco. Hã? Financiou um apertamento aí financiando. Nossa, que delícia! 30 anos. Né? Deixa eu te dizer uma coisa. 500 mil reais em 2000 era uma fortuna e comprava uma casa gigantesca. 500 mil reais hoje, olha, se comprar uma casa aí de 2, 3 quartos, você achou uma casa num preço bom. O que isso significa? Isso significa que seus 500 mil de dívida hoje não valem a mesma coisa que seus 500 mil de dívida lá atrás. Então, isso reflete numa redução da carga real de dívida. E adivinha quem adora isso? Meu pai. Não, o governo, animal, o governo. Tá? Por quê? Porque o governo, para financiar todo o trabalho dele, todas as obras e todos os pagamentos dos funcionários públicos, que é funcionário público pra caralho, o que mais tem no Brasil é concurso público. Agora até já nem tem há um tempo, né? Mas assim, o que mais tem é funcionário público. O funcionarismo público consome dinheiro pra caramba. Então, para pagar toda essa gente, ele tem que ter dinheiro. Certo? E adivinha só, o Brasil muitas vezes não tem dinheiro suficiente. Então o que ele faz? A mesma coisa que você e eu, dívida. Ele pede dinheiro emprestado a um custo de juros, obviamente, assim como você e eu. Tá? Então daí quando ele faz isso, o que ele está fazendo? Ele está pegando um dinheiro agora para pagar depois, para pagar com juros lá mais tarde. Lá vai pagar 3 vezes o preço do dinheiro. O preço do dinheiro. O preço do dinheiro é os juros. Mas vai pagar 3 vezes o valor que pegou hoje. Só que 3 vezes o que ele pegou hoje é 3 vezes. É dinheiro pra caramba. Talvez no prazo que ele vai pagar isso já seja a mesma coisa do que o equivalente ao que o dinheiro era hoje. O que eu quero dizer? Que, imagina o seguinte, vamos só para facilitar as contas, eu peguei um empréstimo esse ano para pagar ano que vem com 100% de juros. Ou seja, eu vou pagar 2 vezes o valor que eu peguei hoje. Mas a gente teve uma inflação também de 100%. Certo? Então, no ano que vem, quando eu for pagar esse mesmo valor, que vai ser as 2 vezes hoje, ou seja, esse ano eu peguei 10 mil, ano que vem eu vou pagar 20. Mas, nesse período, a gente teve 100% de inflação. Significa que esses 20 mil que eu vou pagar no ano seguinte equivale à mesma coisa do que os 10 mil antes. Nessa situação hipotética que eu estou colocando, basicamente, eu não paguei juros, porque o dinheiro está tendo o mesmo valor. Eu paguei os juros, tá? É só para você entender. Eu paguei os juros, mas o valor do dinheiro se manteve o mesmo. Ou seja, é como se eu não tivesse dado nada mais. Isso é o efeito que a inflação tem nas dívidas. Ok? E depois tem o segundo aspecto, que é o aumento dos salários.
O aumento dos salários é um aspecto um pouquinho mais complicado. Mas, sim, para aumentar o seu salário, você tem que ter inflação. E aí tem um aspecto que eu botei cuidado ali, por quê? Porque o aumento do salário pode ser maior do que a inflação ou pode ser menor. E se for menor, aí a gente está com problema. Tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Isso é o crescimento do salário mínimo ao longo dos anos. Ok? O salário mínimo tem crescido ao longo dos anos e tem crescido mais do que a inflação. Certo? Mentira, porque eu ia comprar as coisas no mercado e hoje em dia eu vou comprar e eu não consigo mais. Calma, o salário mínimo tem crescido acima da inflação. Não quer dizer que o seu tenha. Estou falando do salário mínimo, ok? Então, se você for ver, o crescimento dos salários só se dá por causa da inflação. Por quê? Pensa comigo. Seu chefe cobra 20% a mais no produto dele, ele ganha mais dinheiro. Você pede um aumento. Agora ele tem dinheiro para te dar o aumento, tá? Ou seja, pediu 20% a mais, ele tem dinheiro para dar um aumento. Aí ele cobra mais de novo, inflação. Você pede um pouco a mais de novo, ele tem dinheiro. Se não tivesse inflação e você pedisse um salário maior, só que o seu chefe não ganhasse mais, ele não te dava o aumento, irmão. Não dava. Entende? Então, para você ter um aumento no seu salário, o produtor do dinheiro, que é quem te paga, tem que ter um aumento no lucro dele. É normal. É normal. Tá? Então, inflação é isso. Espero que você tenha entendido que você não olhe mais com ódio pro seu chefe porque ele tá lucrando mais e, nossa, teu salário não aumenta. É normal, tá? Espero que você tenha aprendido o que é inflação, mas deixa eu te dar uma última diquinha, que é busque múltiplas fontes de conhecimento. Não busque somente a minha informação. Não acredite somente em mim. Eu não sou o senhor da verdade, tá? Da mesma forma que você veio neste canal buscando informação, vá em outros. Vá em sites, vá em, não sei, artigos, publicações. Busque múltiplas fontes de conhecimento. Faça sua pesquisa independente para que você obtenha uma filosofia própria de investimento e uma filosofia financeira própria com um olhar crítico sobre as coisas que você vê. Certo? Ao mesmo tempo do que tudo que eu falei aqui, nesse vídeo não teve nenhuma, né? Mas nada do que eu falar nesse canal vai ser recomendação de investimentos. Não tome diquinhas da internet como recomendação. Faça a sua própria análise com as informações que você obtém. Ok? Então nada do que eu falar aqui é recomendação de investimento. E garantias passadas nunca serão garantias de retornos futuros. Não acredite em quem te fala isso. Se alguém te falar que te garante retorno, irmão, não dá teu dinheiro para ele, pelo amor de Deus, é golpe. Tá? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui no cantinho, porque eu nunca sei onde é que tá o botão de like. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.